Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós hoje estamos no capítulo 21 do livro de Números. Vimos no capítulo anterior que Israel chegou ao fim da sua caminhada no deserto. Aliás, não podemos sequer chamar estes 40 anos no deserto de caminhada. Podemos talvez dizer na realidade que foi 40 anos de desorientação pelo deserto. E é como que a caminhada para a Terra Prometida tivesse feito um parêntese entre o momento em que eles chegaram a Cades Barneia, decidiram não entrar na Terra Prometida e então andaram vagueando pelo deserto durante esse período. E agora de novo estão diante da Terra Prometida. No capítulo anterior, nós vimos a morte de Arão e Miriam. Os irmãos de Moisés morreram, e o povo chorou a sua morte, a sua perda. Os filhos de Israel começaram a sua verdadeira marcha em direção à sua primeira vitória. E nós vamos ler então os primeiros versos deste capítulo 21. Diz assim: O rei de Arade, um cananeu que habitava no Negueb, soube que os israelitas vinham pelo caminho de Atarim. Atacou-os e levou alguns como prisioneiros. Então os israelitas fizeram a seguinte promessa ao Senhor: Se nos deres a vitória sobre este povo, todas as suas cidades serão condenadas à destruição em tua honra. O Senhor ouviu o pedido dos israelitas e deu-lhes a vitória sobre os cananeus, e os israelitas condenaram à destruição as suas cidades. E aquele lugar passou a chamar-se Hormá. Do Monte Hor, os israelitas dirigiram-se para o Mar Vermelho, contornando o território de Edom. Mas no caminho, o povo sentiu-se muito cansado. Os israelitas, com o poder de Deus, destruíram totalmente os seus inimigos. Foram atacados à traição e, de alguma forma, foram então levados prisioneiros. E por causa disso, aquele lugar se chamou Hormá. Podemos ver que o povo, ao trabalhar e se juntando àquilo que Deus propõe para eles, certamente eles alcançariam vitória. E aqui está registada a primeira vitória. E é que Deus quem conduz esse povo à vitória. Então eles partem do Monte Hor, vão pelo caminho do Mar Vermelho, têm de rodear a terra de Edom, porque não podiam passar através da terra, como estão lembrados, no último programa falámos disso. E entrando pelo caminho, o povo torna-se então impaciente, começa a ficar desencorajado e começa a revelar os seus descontentamentos de novo. Volta a murmurar. E é este também, no fundo, o nosso percurso de vida. Por vezes murmuramos, Deus dá a vitória, ficamos encorajados, pouco tempo depois estamos outra vez desanimados, desencorajados, como se Deus não tivesse feito nada por nós. E este povo vive neste constante alto e baixo da sua vida. Ora está animado, ora está derrotado. Ora está contente, ora está triste. Apesar das vitórias que Deus lhes concede, o povo fica cansado, desanimado. Por que esta situação? Porque, no fundo, ela faz parte da natureza humana. E o estar sempre descontente com tudo e com todos, muitas vezes tem a ver connosco como seres humanos. É algo que é relacionado com o nosso íntimo, com a nossa forma de ser. E no fundo o povo estava outra vez impaciente, estava outra vez desgastado. O povo não tinha esta capacidade em si mesmo de viver uma vida alegre e grata a Deus. Não, nós só podemos ter de facto essa possibilidade de viver uma vida alegre quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e quando o Espírito Santo está sobre nós, nos dando essa alegria, esse ânimo, dando entusiasmo. E esta palavra entusiasmo é muito interessante, porque ela quer dizer que, no seu original, a forma original desta palavra quer dizer Deus em nós, Deus dentro de nós. Entusiasmo tem esta conotação, esta ideia de Deus estar em nós, a entusiasmar-nos, a dar-nos alegria, a dar-nos ânimo. Então, precisamos de Deus para poder permanecer animados. E o povo aqui, mais uma vez, se desanimou, ficou cansado.
o verso 5 continua: E começaram a protestar contra Deus e contra Moisés. Por que é que nos fizeram sair do Egito? Para morrermos neste deserto? Não temos nem pão nem água e já estamos enjoados deste maná sem gosto. Pela 8ª vez, o povo murmura contra Deus e Moisés. Estavam agora cansados do maná. Recordo que o maná, apesar de não sabermos exatamente que tipo de alimento era, no entanto a Bíblia nos descreve este alimento. E ela diz que ele era um alimento rico, com gosto, tinha paladar. Deus diz ao povo que os seus pés não iriam ficar inchados durante toda aquela viagem. E por que isso? Que expressão é esta? O que é que isto tem a ver? De alguma forma, dizem aqueles entendidos que o inchaço dos pés tem a ver com a desnutrição, a falta de alimento correto na nossa saúde. E então, se Deus promete que não haveria esse tipo de problemas de saúde com o povo, era porque o alimento que eles estavam a receber era um alimento correto e adequado para a sua dieta diária. Mas o povo reclama do maná. O povo reclama de poder ter aquele alimento. Em nossos dias, mais uma vez, muitos de nós temos tudo o que queremos e, de alguma forma, temos todo o alimento necessário, tudo aquilo que é necessário à nossa alimentação e, no entanto, reclamamos por tudo e por nada. Reclamamos porque as coisas não são exatamente como nós gostaríamos, ou porque está a chover, ou porque está vento, ou porque está sol, ou porque outra razão qualquer. E aqui o povo de Deus reclama novamente contra Deus e contra Moisés. E Deus então relembra ao povo quem na realidade cuida deles. Deus agora vai agir de uma forma muito incisiva para tentar travar esta murmuração que desmotiva e mata a dinâmica deste povo. Verso 6 diz assim: O Senhor então enviou contra o povo serpentes venenosas. Elas morderam muita gente e muitos israelitas morreram. Agora realmente o povo está a ser provado. Precisa de reconhecer o seu pecado e pedir perdão a Deus, como eles tinham sido ingratos até este momento. Como nós somos tão parecidos a este povo de Israel. Se temos uma pequena vitória, achamos logo que somos alguém muito importante e podemos começar a exigir os nossos direitos e a reivindicar isto e aquilo. E por vezes é só através do sofrimento que nos relembramos que somos pó, que somos fracos e que dependemos da graça e da bondade, da generosidade de Deus. E foi o que aconteceu exatamente aqui. O verso 7 continua: Então o resto do povo foi ter com Moisés, exclamando: Erramos quando protestámos contra o Senhor e contra ti. Pede ao Senhor que afaste de nós as serpentes. E Moisés pediu ao Senhor em favor do povo. O Senhor respondeu-lhes: Arranja uma serpente de metal e pendura-a no cimo de um pau. Quando alguém for mordido por uma serpente e olhar para esta serpente, salvará a vida. Moisés fez uma serpente de bronze e pendurou-a no cimo de um pau. Quando as serpentes mordiam em alguém, este olhava para a serpente de bronze e salvava-se. Vemos aqui esta grande verdade sobre a salvação pela fé. As pessoas eram mordidas por uma serpente. Ninguém podia ali confiar na sua artimanha, na sua medicina. Fosse um adulto, uma criança, um jovem, tinha de olhar para esta serpente de metal, hasteada por ordem de Deus, para que o veneno da cobra não tivesse efeito sobre elas. Era necessário apenas olhar para a serpente. Este olhar, podemos dizer, era um olhar de fé. Eu não sei, caro ouvinte, se já reparou que ainda hoje muitas farmácias à nossa volta guardam este símbolo da serpente hasteada numa vara. De alguma forma, é a mesma imagem que Deus levanta aqui, é o símbolo de que naquele lugar há cura, naquele lugar há o remédio para o problema que nós temos. E ainda em muitas farmácias no nosso país nós encontramos este símbolo. Talvez alguns de nós nem sabíamos bem por que razão aparece essa serpente envolta numa haste que encontramos nas farmácias espalhadas pelo nosso país. E por que é que esta haste ou esta serpente envolta numa haste tinha poder para curar as pessoas deste veneno? Por que é que um simples olhar que elas tinham para esta serpente envolta nessa haste retirava o veneno das pessoas? Eu quero dizer
que eu não sei as reações químicas que estavam a ocorrer. Não faço a menor ideia como é que essa situação ocorria, exceto que era uma ação de Deus direta. Era um milagre que Deus operava pela fé exercida nas pessoas, nesta ordem de Deus. Sabemos que aquele objeto não curava em si mesmo. No entanto, o povo, tinha de aprender a confiar em Deus. Era Deus quem tinha dado essa ordem. E esta serpente hasteada ali era um símbolo. Era como uma figura que apontava e indicava a importância de Jesus Cristo. Você pode estar a dizer, mas está sempre a falar em Jesus Cristo. Nós olhamos para o Velho Testamento e onde é que Paulo encontra Jesus nestas questões? É verdade. Esta serpente aponta mais uma vez para Jesus. Abrindo no Evangelho de São João, no capítulo 3, você vai ver uma declaração de Jesus que diz: "E do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." E logo em seguida Jesus ainda diz este texto muito conhecido de João 3,16, que diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." A grande verdade é que, da mesma forma como Deus providenciou a salvação para o povo de Israel no deserto, também Ele, Deus, providenciou a salvação para toda a humanidade em Cristo Jesus. Cristo foi também levantado numa cruz. A sua morte não aconteceu por causa dos homens, no sentido em que não foram os homens que conjeturaram a morte de Jesus. Não foram os homens que se sentiram contrariados pelo discurso de Jesus ou abalados pelo pensamento de Jesus naquela época e o crucificaram. Assim como esta serpente foi levantada no deserto por ordem de Deus, assim também Jesus Cristo foi levantado na cruz por ordem de Deus. Jesus foi enviado à terra vindo dos céus, exatamente para morrer numa cruz. Esse era o plano de Deus para salvar a humanidade. Jesus veio para morrer numa cruz, para salvá-lo a si e a mim dos nossos pecados, para que nós, olhando para Cristo, pudéssemos ser libertos deste veneno. Esta é a mesma imagem que encontramos ali. Aquela serpente de metal no deserto, ela era um símbolo de Cristo. Quando alguém olhava para a serpente, o veneno da serpente que tinha mordido desaparecia. E isto porque o povo exercia fé olhando para aquele símbolo. Assim como quando nós olhamos para Cristo, o veneno, se podemos dizer assim, do nosso pecado é retirado, não porque há um antídoto qualquer, mas por causa da nossa fé exercida no sacrifício de Jesus Cristo. A serpente de metal naquele deserto não tinha poder em si mesmo. Ela mesma não salvava ninguém, porque ela não tinha vida, era uma serpente de metal, era um símbolo. Tanto mais que anos mais tarde as pessoas confundiram isto, confundiram os símbolos com aquilo que na realidade é. E o povo começou a venerar aquela serpente, começou a adorar aquela serpente de bronze, e Deus então condenou esta prática, mandou destruir aquele símbolo. O povo, mais uma vez, não tinha entendido a mensagem de Deus. Deus queria mostrar que o povo deveria confiar em Deus. E o povo confundiu os símbolos que Deus tinha dado com a fé nesta ação. Então nós precisamos também, nós próprios, de colocar bem a nossa mente no sítio. Não devemos adorar ou venerar aquilo que são símbolos. Não devemos adorar ou venerar pessoas que foram importantes. Nós não devemos adorar ou venerar seja o que for, exceto o próprio Deus. Necessitamos dar ouvidos à palavra de Deus. E é Deus que nos ensina a adorar única e exclusivamente ao próprio Deus. Isso é um dos 10 mandamentos que nós já vimos aqui no estudo quando falamos em Êxodo capítulo 20. Então, coloquemos em prática este princípio de fé, de adorarmos exclusivamente, única e exclusivamente ao próprio Deus. De volta ao nosso texto, onde nós tínhamos vindo a olhar, vemos então que este poder curador
da serpente não era realmente a da serpente. O poder vinha da fé que o povo tinha em obedecer à palavra de Deus. Foi Deus que ordenou e então o povo deveria obedecer à palavra. Quem obedecesse ficaria curado. Quem desobedecesse à palavra de Deus, então morreria, sofreria as consequências. A fé e a obediência curam de facto as pessoas dos males espirituais. A salvação vem pela fé e não pelos méritos pessoais. Da mesma forma que o povo aqui no deserto, quando desobedecia à palavra de Deus, sofria essa consequência, morria pela mordida da serpente, assim também, quando o homem desobedece à palavra de Deus e quando o homem não coloca a sua fé em Cristo Jesus, infelizmente morre, e morre nos seus pecados. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado, a paga pelo pecado, é a morte. No entanto, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A oferta que Deus nos faz é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus se compadeceu do povo no deserto e enviou então um meio de salvação. Algo que as pessoas pudessem olhar e de alguma forma pudesse levar as pessoas a obedecer e a desenvolver a sua obediência a Deus e a sua fé em Deus. E isto era esta serpente de metal. Desse modo, Deus de alguma forma iria mostrar que era necessário o povo obedecer à sua palavra. Não ser tão resingão, não ser um povo tão descontente com a vida, mas ao mesmo tempo um povo que se alegra, que confia, que obedece e que exerce a sua fé na palavra que Deus havia dado. O texto então continua no verso 16. Dali foram para Beer, para o poço, a propósito do qual o Senhor tinha dito a Moisés: manda reunir o povo, que eu lhes darei água. Foi então que os israelitas cantaram a seguinte canção: sobe a água do poço, cantem-lhes canções, poço aberto por príncipes, cavado por gente nobre, com os seus septos e cajados de comando. Finalmente encontramos aqui o povo de Israel junto a este poço a cantar cânticos de louvor e gratidão. Quando nós cantamos cânticos de louvor, gratidão a Deus, quer dizer que estamos a viver em comunhão com Deus. E quando vivemos em comunhão com Deus, então estamos em condições para travar essas batalhas espirituais que enfrentamos dia após dia, porque Deus nos dá a garantia da vitória. E é o que vemos a partir daqui na história do povo de Israel. Eles então entenderam e estavam agora gratos, finalmente, ao fim destes 40 anos de caminhada no deserto. É uma das poucas vezes, não sei se reparou, em que o povo está grato a Deus. Grandes lições o povo tinha que aprender. E aprendeu-as, infelizmente, através do sofrimento. Por vezes, nós, na nossa própria vida, vivemos situações deste tipo. Andamos constantemente insatisfeitos, até que o sofrimento venha à nossa vida. E aí temos que começar a exercitar a nossa obediência e fé em Deus. E aí então começa a sair um cântico novo dos nossos lábios. Começa a sair um cântico de gratidão por aquilo que Deus faz. E é o que acontece com o povo de Israel neste momento. O verso 21 continua: os israelitas enviaram mensageiros a Seom, rei dos amorreus, para lhes dizerem: deixai-nos atravessar o teu país. Não nos desviaremos nem para o campo, nem para as vinhas, nem beberemos água das tuas fontes. Seguiremos sempre pelo caminho principal, até termos atravessado o teu território. Mas Seom não lhes permitiu atravessarem o seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu exército e saiu contra os israelitas no deserto. Foi encontrá-los em Jaaz e atacou-os. Eles derrotaram Seom e conquistaram todo o seu país, desde Arnon até Jaboque, e ao país dos Amonitas, cujas fronteiras se encontravam fortificadas. Os israelitas conquistaram todas as suas cidades e instalaram-se em todas as cidades amorreias, incluindo Hesbom e as suas aldeias. Hesbom era a capital de Seom, rei dos amorreus. Este tinha estado em guerra contra o anterior rei de Moabe e tinha se apoderado de todo o seu país até Arnon. Vemos aqui agora uma nova página na história do povo de Israel. O povo agora levanta-se para lutar, para conquistar e para se alegrar com as conquistas que haviam feito. Se por um lado, durante 40 anos, eles se lamentaram,
agora depois de se encontrarem com Deus, agora depois de se alegrarem em Deus por aquilo que Ele lhes deu, então eles agora partem para as vitórias. Este rei de Seom queria impedi-los de atravessar. Mais uma vez eles fizeram um pedido cortês, queriam ser simpáticos, digamos assim, com o povo, não iriam estragar nada. E este rei agressivo vem contra Israel. E eles têm de se defender. E a sua defesa é de tal forma que conquistam totalmente então este país. Deus dá-lhes a oportunidade de eles poderem então conquistar esta nação. E a sua vida de lamúrias, de murmurações, é transformada em triunfo espiritual e em vitórias fantásticas. Um novo cântico então estava nos lábios do povo de Israel. E estas promessas de Deus que iria dar a este povo aquela terra começam-se a cumprir. O salmista nos diz, num dos seus salmos, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor dos Exércitos. E ainda diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vemos como quando o povo confia em Deus, as promessas de Deus se realizam. O verso 34 ainda diz, e o Senhor disse a Moisés, não tenhas medo dele, pois eu ponho à tua disposição com todo o seu exército e todo o seu país. Trata-o como trataste a Seom, rei dos amorreus, que habita em Hesbom. Vemos que agora o povo de Israel começa a conquistar território após território. E aqui ele tinha que se enfrentar com outro rei. E agora Deus promete que iria dar nas suas mãos este novo rei. Entretanto, há um rei que começa a perceber que Deus está com o povo de Israel. E vamos encontrar nos próximos capítulos a história de um profeta. Um profeta que é contratado por esse rei que quer travar as conquistas de Israel. Este profeta chama-se Balaão. É talvez uma das figuras mais estranhas das Escrituras. A história é narrada em vários capítulos e o nome Balaão significa devorador. Este homem era conhecido naquela época como um profeta, um adivinho, filho de Beor de Petor, junto ao rio Eufrates, na Mesopotâmia. Não sei se está mais conhecedor da geografia do Médio Oriente, portanto, seria numa região bastante distante, no atual Iraque, ali junto ao rio Eufrates. E ele vivia naquela zona e é chamado a vir então até Israel. Mas nós iremos ver no próximo programa a vida deste homem, a vida de Balaão e o que ele faz contra a nação de Israel. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.